Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Por muito tempo, o sistema representativo brasileiro não representava a vontade dos seus representados. Poder Executivo, Poder Legislativo e a Suprema Corte nunca seguiram as aspirações do povo. Como Olavo de Carvalho escreveu em um artigo publicado em 2015 que eu jamais esqueci, abre aspas. A democracia no Brasil nada mais é que um sistema de coleta de votos para candidatos pré-selecionados segundo os interesses do grupo dominante, o que a transforma em uma espécie de máquina de drenagem de impostos para sustentar nos seus cargos os antagonistas diretos do povo brasileiro. Fecha aspas. E é exatamente por isso que eu fico com o pé atrás com todos aqueles que vêm com um discurso bonitinho e sofisticado de vamos proteger nossas instituições. Tudo o que aconteceu de pior nesse país, de mensalão a petrolão, foi através das nossas instituições, justamente por estas terem sido dominadas por um estamento político que se importa apenas com seus projetos particulares de poder. A eleição do Bolsonaro representou um desequilíbrio na dinâmica oligárquica que domina todas as nossas instituições. O establishment ficou diante de uma verdadeira zebra. Não era para Bolsonaro subir a rampa do Planalto. Não era para o Adélio ter falhado, permitindo assim que o país tivesse o primeiro presidente que de fato representa os valores da maioria esmagadora dos brasileiros e que tenta governar sem se dobrar às deletérias práticas que suprem esse sistema nefasto. Hoje o Poder Executivo é um vírus que invadiu o sistema. Mas não se engane e nem seja inocente. Apesar de não ter se envolvido em esquemas de corrupção, como aconteceu com todos os seus antecessores, o governo Bolsonaro fez sim algumas indicações contestáveis e acabou sancionando leis que corroboram com o sistema. Leis que desagradaram a todos nós. Porém, ele fez isso porque o sistema é foda, parceiro. Ou ele fazia, ou não governava. A sua entrevista para a CNN semana passada representou uma drástica mudança de paradigma. Bolsonaro partiu para o tudo ou nada. Ele meteu o pé na porta. A partir dali, ou governa ancorado única e exclusivamente no povo, ou será engolido pelo sistema. Ou seja, deixará o Brasil continuar sendo controlado pelas velhas oligarquias. Agora, longe de querer me aprofundar muito, apenas juntando os fatos mais recentes, analisa comigo todo o esquema. Rodrigo Maia, sustentado pela Globo, por alguns governadores e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, deixou caducar as medidas provisórias do 13º do Bolsa Família, da carteira estudantil, da revogação do imposto sindical e da publicação livre de balanços das empresas. Desfigurou completamente o pacote anticrime e de combate à corrupção. Enfraqueceu a Operação Lava Jato com a lei de abuso de autoridade. Articulou o aumento do fundo partidário e impediu seu uso para o combate à peste chinesa. Aprovou o orçamento impositivo. Não pauta o marco do saneamento de gastos. E junto com o Senado protela a votação da prisão em segunda instância, dando chances para que seus comparsas da velha política não sejam investigados, punidos ou mesmo condenados. E agora articula com a sua patota a desfiguração do Plano Mansueto, que, para resumir, é um programa de acompanhamento e equilíbrio fiscal que visa ofertar aos estados uma solução para que estes consigam equilibrar suas folhas de pagamento e quitem suas despesas mais urgentes. Ao desfigurar completamente o plano, eles almejam duas coisas: transferir boa parte do tesouro da União para os bolsos dos governadores, sem que estes cumpram com contrapartidas mínimas de rigores gerenciais, e cooptá-los no combate ao Bolsonaro. Ainda mais que em outubro tem eleições e os currais precisam ficar devidamente abastecidos. Essa verba também será usada para retomar o financiamento da grande mídia que o Bolsonaro cortou. Tanto que vemos os veículos da imprensa tradicional a todo momento apresentando Maia como o grande líder que trabalha incansavelmente para trazer conciliação para o país.
Assim como também não vemos esses veículos condenando as atuais medidas draconianas dos governadores. A verdade é que o Botafogo sabe que é só desta maneira que pode se manter transitando nos corredores do poder, pois do contrário será naturalmente conduzido de volta para o ostracismo de onde nunca deveria ter saído. Bolsonaro precisa cair para que o sistema representativo brasileiro volte a ser a velha máquina de coleta de votos para candidatos pré-selecionados segundo os interesses da oligarquia que sempre dominou esse país? Eu não sei se o que o Roberto Jefferson denunciou esse domingo foi baseado em fatos concretos. No entanto, isso não importa, pois o líder do PTB não falou nenhuma novidade. Só alguém muito tolo para não ter enxergado há muito tempo que o Centrão está planejando um golpe contra o presidente. Bom, mas vou resumir o que o homem que trouxe à tona o Mensalão disse esse domingo. De acordo com a sua nova denúncia, foi criado um grupo para derrubar o presidente. O grupo é formado por Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, João Dória, Wilson Witzel e toda a alta cúpula do PSDB e do DEM com a colaboração efetiva da Rede Globo. O acordo seria derrubar todas as medidas provisórias do governo federal e entregar uma quantia de dinheiro absurda e sem qualquer controle aos estados e municípios, o que deixaria o executivo sem qualquer condição de governo. Inclusive, Maia também já teria encomendado ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, um pedido de impeachment que aguarda apenas o momento adequado para ser protocolado. E nesse caso, passariam no Congresso uma PEC impedindo que Mourão assuma a presidência, que seria ocupada pelo próprio Botafogo. Trata-se da PEC 101, proposta em 2003 pelo então deputado Benedito Lira. E o que é tudo isso, se não mais uma vez as instituições unidas para que prevaleçam os interesses espúrios daqueles que as controlam? Ainda segundo Jefferson, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é o grande maestro desse golpe. Em entrevista também dada esse domingo, o ex-presidente tucano disse que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal usurparam a agenda política do presidente da República e estão realizando o que ele chama de governo compartilhado. E só não levaram a efeito o impeachment porque sabem que o presidente ainda possui um robusto apoio popular. Exatamente o que segura o Bolsonaro é o povo. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. E para completar, um jornalista da Globo disse que todo esse grupo formado para derrubar o presidente estava reunido esse domingo na casa do Maia. Botafogo logo negou a informação e o jornalista da Globo também apagou a postagem. É claro que nenhum dos dois tem qualquer credibilidade para que a gente possa acreditar no que dizem, mas o fato é que os ratos viram que a bomba estourou e já começaram a se espalhar. E como sabemos, esse domingo o país inteiro foi tomado por manifestações populares que apoiavam o governo Bolsonaro e defendiam a volta ao trabalho. Só que, como é de costume, no meio de milhares de manifestantes haviam os grupos intervencionistas, pedindo uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. E foi justamente nisso que a grande mídia e todo o estamento político se apegaram na tentativa de causar uma crise institucional, acusando indevidamente Bolsonaro de querer dar um golpe à democracia. A real é que esses grupos de intervencionistas mais atrapalham que ajudam. Ficar berrando por uma intervenção, além de antidemocrático, é completamente ineficiente na atual conjuntura que vivemos. Não estamos mais na Guerra Fria, fora que os militares já estão no governo, não precisam tomar nada. Parem com esse fetiche por homens fardados, parem com esse delírio de ver Brasília sendo tomada por tanques verdes oliva. E outra,
É sério mesmo que vocês ainda confiam nesses generais de pantufas como o Mourão ou o Santos Cruz? Pedir AI-5 também demonstra apenas uma completa ignorância. Os atos institucionais foram editados de forma legal pelos comandantes das Forças Armadas ou pelo presidente da República entre 1964 e 1969. O quinto e último foi instituído em 13 de dezembro de 1968. Nessa época, como os grupos revolucionários tinham ganhado mais corpo com o financiamento da União Soviética e estavam orquestrando atentados em todo o país, o AI-5 foi extremamente duro. Restringiu liberdades individuais, suspendeu direitos políticos, decretou intervenção em estados e municípios, entre outras ações autoritárias. Mais ou menos o que os governadores estão fazendo hoje nos nossos estados e devidamente apoiados pela mesma mídia e pelo mesmo STF que condenam qualquer um que faça menção ao AI-5. Mas enfim, a atual Constituição foi escrita justamente por aqueles que foram perseguidos no regime militar. Sendo assim, é óbvio que a nossa Carta Magna veda a possibilidade de edição desses atos institucionais, que se fossem editados hoje, não encontrariam amparo jurídico, o que faria o presidente ser destituído por crime contra a República. Ou, caso contrário, o Brasil sofreria uma represália internacional e ficaria isolado do resto do mundo, o que apenas intensificaria ainda mais a crise econômica. A saída verdadeiramente legítima e eficaz para isso que estamos vivendo é a resistência civil. É o exemplo da Ucrânia. Colocar as Forças Armadas na jogada é entregar o Brasil para outra estrutura de poder que novamente deixa o povo de fora. Olha o que disse o capitão do Exército que ocupa o mais alto cargo da República e que é assessorado por oficiais das mais altas patentes das Forças Armadas. Fecha o Supremo e o... Não sei essa conversa fechar. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Isso, muito bem. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então peço por favor que não se fale isso aqui. Isso. Supremo aberto. Isso. Transparente. Congresso aberto, transparente. Muito bem, presidente. Nós, o povo, estamos no governo. Muito bem. Respeito o Supremo Tribunal Federal. Respeito o Congresso. Pedir as faixas, né, Oi, sim, pessoal, pede desde meia-noite. as faixas, Qual é a sua mensagem tão fresca? Olha, as faixas. olha, eu falei que eu vou responder aqui, não quero papo com vocês aqui. Quem não quiser ouvir vai embora. Muito bem, presidente. Todo qualquer movimento tem infiltrado, tem gente que tem a sua liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão. Exatamente. Pegue o meu discurso, deve estar 2 minutos. Não falei nada contra qualquer outro poder, muito pelo contrário. Queremos voltar ao trabalho. O povo quer isso. Estavam lá saudando o Exército Brasileiro. Exatamente, É isso, mais nada. Todo Fora mundo isso, amarelo. é invencionice, é tentativa de incendiar uma nação que ainda está dentro da normalidade. No que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade acima de tudo. Deu para perceber que o Bolsonaro tratou o cara que pedia o AI-5 como se fosse um jornalista da Folha? Temos um presidente que defende a liberdade como nenhum outro presidente que esse país já teve. E é justamente por isso que querem derrubá-lo. A esquerda abomina a liberdade. Socialismo e liberdade são antíteses. Precisamos entender que se o presidente continuar com o povo ao seu lado, os caciques dos partidos acabarão isolando Rodrigo Maia no Congresso e os seus planos cairão todos por terra. Bom, e para encerrar, nossa luta jamais deve ser contra as instituições em si. Estas foram criadas justamente para garantir a nossa liberdade e nos proteger de tiranias totalitárias. Como conservador, sempre serei um grande defensor das instituições democráticas. A nossa luta é contra aqueles que as controlam. Se manifestar contra o Congresso e contra o STF significa lutar para que estes cumpram o papel para o qual foram criados. Eu li uma postagem do jornalista Guilherme Piatti esses dias que dizia mais ou menos assim: imagina Brasília sendo invadida por mais de 1 milhão de pessoas. Imagina o Congresso Nacional sendo cercado por todo esse povo.
Como a polícia do Distrito Federal conta com apenas 15 mil homens, eles não conseguiriam dar conta da massa popular revoltada. O que faria Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, solicitar auxílio das Forças Armadas? Só que imagina se eles não comparecem, ou comparecem, mas não intervêm. E é aí que realmente começa a limpeza tão sonhada. Maia e todos os golpistas seriam obrigados a renunciar. Agora, sinceramente, você deve achar que isso é um delírio impossível de acontecer. Pois então, é justamente esse o problema. Tem uma frase que diz o seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilha o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!